como estão vocês? Hoje continuaremos a falar sobre doenças transmitidas por alimentos. Só que dessa vez não vamos falar diretamente sobre a ação de micro-organismos, e sim por toxinas produzidas pelos fungos, as contaminações micotoxicológicas. Então, essas intoxicações micotoxicológicas são produzidas pelas chamadas micotoxinas, né? As micotoxicoses são essas doenças produzidas pela ingestão de alimento contaminado pelas micotoxinas, que, como eu disse antes, são produzidas aí pelos fungos. Geralmente, esses fungos vão se multiplicar onde? Nos grãos, né? Se a gente for pensar no nosso país, né? Amendoim, milho, soja, trigo, sorgo, né? Ou até de produtos processados, né? Que tem a possibilidade também de ter o crescimento de fungo quando se tem as condições adequadas. Lembra que a gente conversou a respeito disso, né? Quando se tratando, no caso dos grãos, né? Que são alimentos que têm uma baixa atividade de água, mas ao serem expostos a uma umidade um pouco mais elevada no seu armazenamento, pode propiciar, né, o desenvolvimento desses fungos. Então, voltando aí aos produtos processados, tem um exemplo aí, suco de maçã, frutas secas, né, em qualquer ambiente, né, alimento, melhor dizendo, no qual os fungos podem se multiplicar e produzir essas toxinas, como algumas espécies aí, né, alguns gêneros, né, temos os aspergilos, fusarium, penicillium, o clavíceps, né? Você já deve ter ouvido falar muito por conta do ergotismo, né? Que na Idade Média causou tantos malefícios às pessoas, né? Foram confundidos até com questões de bruxarias, porque algumas das substâncias produzidas, né, pelo fungo eram alucinógenas, inclusive dando aí, né, sendo utilizado, por exemplo, para a produção de LSD, né, que é uma droga alucinógena. Além disso, né, ainda causavam outros sintomas, podendo chegar a coisas mais graves, como gangrena, né, e tal, por conta do consumo, né, de alimentos à base dos grãos de centeio. Então, você já deve ter ouvido falar, é bastante conhecido aí na história, vamos dizer assim, né, na história da medicina e tal, essa situação provocada pelo clavíceps, né. As principais toxinas produzidas em alimentos, obviamente, vão depender, né, dos fungos, né, qual elas vão estar relacionadas. Então, temos aí as aflatoxinas, por exemplo, monizinas, ocratoxina, zerealona, tricotecenos, patulina e por aí vai. Eu daqui a pouco vou mostrar uma tabela para vocês, apresentando alguns exemplos, né, dessas micotoxinas e a relação, né, de quais fungos as produzem. Lembrando do aspecto dos sintomas, né, que a ingestão dessas micotoxinas podem causar, né, já dei alguns exemplos lá no caso do clavíceps, né, a respeito de alucinações ou até sintomas mais graves, mas a gente pode dizer que se tem o quê? Sintomas de origem aguda, né, que vão depender, né, da toxina ingerida e da concentração, então podendo causar hemorragias, edemas pulmonares, disfunções nefrológicas, disfunções digestivas e tendo uma complicação mais à frente, né, a ingestão, né, por muito tempo, né, por longos períodos, aí causando então os sintomas mais crônicos, né, que seria a formação de neoplasias, né, do fígado, por exemplo, né, causando aí realmente uma doença bastante grave, né, a quem tem, né, o costume de consumir alimentos que podem, né, ter essas micotoxinas aí presentes. Então, por isso você já deve ter ouvido falar das associações aí de alguns desses produtos, por exemplo, como amendoim, né, que tenta fazer esse controle, né, das micotoxinas desses produtos. Então, por isso, gente, a importância, né, a gente fala muito de produtos de origem animal, né, dessa questão de observar, né, o local, a indústria, de onde está sendo consumido mesmo, a gente pode falar a respeito dos produtos de origem vegetal, né, se tratando, né, em relação as micotoxinas também, em outras situações, né, mas no que se refere hoje, né, chamando bastante atenção em relação a isso. Lembrando, gente, que algumas dessas micotoxinas, elas se acumulam
na cadeia, vamos dizer assim, produtiva, são bioacumulados, como, por exemplo, o consumo, né, de ração, né, com esses fungos, essas micotoxinas dessa ração e os animais ingerindo. Então, você pode ter micotoxinas, por exemplo, aí no leite, né? Existem estudos de aflotoxina no leite. Inclusive, né, essas substâncias produzidas por fungos, elas são, é obrigatório realizar, né, a detecção. Existe o Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, obviamente as micotoxinas entrariam aí como contaminantes, e é obrigatório se fazer a análise. Claro que o governo ele tem um protocolo, todo um esquema, né, que não é o assunto de hoje, para realizar essas análises. Eles escolhem, né, as substâncias que vão ser analisadas naquele ano, né, fazem uma análise, vamos dizer assim, dos locais aleatoriamente para detectar, mas dentre os antibióticos, né, vermífugos e outros medicamentos que precisam respeitar o período de carência, existem aquelas substâncias, né, que tem um limite máximo aceitável para a ingestão, né, no caso nossa, né, dessas substâncias, e as micotoxinas estão dentre esses componentes, essas substâncias que têm que ser, né, pesquisadas para saber se os alimentos estão seguros. Então, aqui alguns exemplos de, né, de micotoxina, lembrando que além de fazer, né, trazer malefícios para os seres humanos, né, aqui na última coluna a gente vê algumas outras espécies animais que podem ser afetadas. Então, aflotoxinas, aspergiloflavos, o parasíticos, o penicílio também produzindo, vários alimentos envolvidos, milho, algodão, aveia, cacau, arroz, soja, trigo, mandioca, batata, amendoim e algumas outras espécies afetadas, como os gatos, né? Frango, salmão, fazão, coelho, cachorro, peru, rato, ovelha. Claro, isso aí tudo foi né, detectado, né, nos diversos estudos aí ao longo dos anos. A patulina, produzida tanto pelo penicílio quanto aspergilos, aí presente em suco de maçã, na melancia, alguns animais atingem como rato, coelho, camarão, a acrotoxina A, penicílio e aspergilos, né? Milho, trigo, cevada, ervilha, ovo de galinha. Outros exemplos que temos aí, né, de micotoxinas, a luteoxquirina, produzida pelo Penicillium islandicum, né, encontrada em farinha de arroz, né, em animais como ratos. Vocês estão vendo que tem muito rato, né, muitos ratos, a espécie, né, citada aí, porque são, né, animais relacionados à pesquisa, né, em laboratório, e por isso, né, muitas dessas micotoxinas, né, comprovadamente, né, sendo aí causadores de câncer e de outros sintomas, né, de outras doenças nesses animais. Né, outros exemplos aí, a Leucoxatox, Cladosporum, Penicillium, Fusarium, Muco, Alternaria, né, encontrada em grãos de cereais, e a Roquefortina, né, encontrada aí produzida pelo Penicillium roquefort, aparecendo então em queijos. E quais seriam as medidas preventivas, né? Como controlar, né, o aparecimento dessas toxinas nos alimentos vegetais e depois lá à frente, né, se acumulando nos animais, né, por conta do consumo, né, de rações vegetais, e com isso a gente estando exposto a consumir produtos de origem animal, carne, leite, ovos, né, todos aí com as micotoxinas acumuladas na cadeia produtiva. Então, esse controle seria feito o quê? Evitando, né, a multiplicação desses fungos, né, o aparecimento dessas micotoxinas na agricultura. Então, se realizando a colheita, né, no momento exato da maturação, né, para que, né, esses vegetais não fiquem tempos demais expostos, e com isso, né, a multiplicação de fungos, evitando as lesões dos vegetais, incluindo aí, né, que poderia causar essas lesões, o ataque de insetos. Então, está relacionado a como vai ser feita essa colheita, o armazenamento, manipulação, né, desses vegetais, né, um armazenamento que impeça, né, a infestação de insetos, tudo isso para que não tenha uma solução de continuidade, se é que eu posso falar assim, para vegetais, né? Para que os fungos não, né, penetrem nos tecidos vegetais e se multipliquem,
né? Com isso produzindo as micotoxinas. Além disso, como a gente já tinha se referido quando falou de atividade de água nos parâmetros, né, intrínsecos de multiplicação de micro-organismos nos alimentos, lembrando aí a importância de você armazenar esses grãos, que são alimentos que têm uma baixa atividade de água, também numa umidade que mantenha, né, essa atividade de água baixa, porque senão, como eu falei lá no início, propiciaria, né, a multiplicação de fungos por conta da aumento dessa umidade do ambiente. Tá? Então, lembrando, né, sempre dessa importância de todos os cuidados, vocês vejam, né, quantos aspectos a gente tem que se preocupar em relação à nossa alimentação, né? A gente já falou sobre a questão, né, da importância da água, né? Porque também, por ser um alimento, também é uma forma de adquirirmos essas doenças transmitidas por alimentos. Aqui, né, estamos vendo a questão da multiplicação de fungos que, né, ao se multiplicar, produzem esses metabólitos secundários que vão acabar sendo uma fonte aí de contaminação e causando, né, desde esses sintomas mais agudos, né, sangramento no estômago e tal, ou até, como eu falei, acumulando-se ao longo dos meses e dos anos aí, provocando, né, neoplasias, por exemplo. Então, né, continuemos sempre nos cuidando e observando o que estamos consumindo. Quero agradecer a todos por estarem conosco até esse momento e continuem assistindo aos nossos vídeos, né? Continuaremos aqui produzindo conteúdo, né, de coração, mas continuem consultando outras fontes. Até a próxima. Tchau!